tudo em paz. Então hoje nós vamos para a nossa última parte da tabela periódica. Vocês viram que na semana passada nós estudamos os períodos, linhas na horizontal, e nós estudamos os grupos ou famílias, linha na vertical. Lembre-se, o ferro está no grupo 8, na família 8 e no período 4. Ferro, período 4, horizontal, grupo 8 e assim vai. Você também estudou as informações gerais que tem cada quadradinho desse, que representa os átomos descobertos. Agora, vamos dar continuidade à nossa segunda parte e última da tabela periódica. Pegue sua tabela, fique com ela na mão, não tire ela na mão, acompanhe essa videoaula com a sua tabela. Não tire ela das suas vistas. Repita a videoaula se precisar. Se não entender, pare, volte. Ok? Valeu. Prosseguindo. Outra denominação muito importante, tá certo, que você encontra na tabela, são os elementos de transição e os elementos representativos. Os elementos representativos e os elementos de transição são outras denominações específicas que os elementos químicos da tabela periódica eles ganham. Então, os elementos representativos, quem são eles? Quem são os elementos representativos? Olha, os elementos representativos, eles estão nas extremidades, mais para as pontas da tabela, tá legal? Então, os grupos 1 e 2, os grupos 1 vertical, tá? E 2, tá legal? Assim como 13, 14, 15, 16, 17 e 18, eles são chamados de elementos representativos, tá certo? Por exemplo, o alumínio é um elemento representativo, tá certo aí? Porque ele está no grupo 13. É um elemento representativo do período número 3, tá certo? Período 3, grupo 13, alumínio é um elemento representativo. O argônio também é um elemento representativo do período número 3. O hélio é um elemento representativo. De qual período? Período 1. O primeiro, horizontal, período. Não esqueça, não tem como você esquecer, tá certo? Famílias, 18. Períodos, horizontal, 7, tá certo? Aí, elementos de transição. Vamos agora para os elementos de transição. Atenção, olha, do grupo 3 até o grupo 12, tá certo? Todos esses elementos são chamados elementos de transição. Se ligue, representativos, mais para as extremidades da tabela, tá certo? Transição no meio, no corpo principal da tabela. Esses que estão aqui, preste atenção, esses que estão aqui são os elementos de transição externa, tá legal? Como o ferro, por exemplo, o cobalto, o níquel, são os elementos de transição externa, tá certo? Já esses que estão aqui, ó, os elementos latanídeos, o grupo dos latanídeos e o dos actinídeos, tem uma denominação mais específica. Eles são chamados elementos de transição interna. Interna vem da palavra dentro, tá legal? Eles são chamados elementos de transição interna porque, na verdade, eles estão aqui, ó, internamente dentro da tabela. Lembra? Latanídeos no período 6, actinídeos no período 7, tá certo? Então, todos esses que estão aí, que você acompanha por sua tabela, são elementos de transição também. Eles estão aqui no meio da tabela. Só que eles são elementos de transição, tá legal? Interna. Atenção, transição externa
todos esses que estão aqui sem exceção. Transição interna, essas duas fileiras aqui. Não esqueça, tá legal? Isso é importante. Vamos aqui estudar outros grupos que existem na tabela periódica. O grupo dos metais, preste aqui atenção nesse desenho, na sua tabela periódica. Então, os metais representam o maior grupo da tabela periódica. Isso mesmo, porque eles são metais, né? São conhecidos como metais, tá legal? Então, todos os metais, esses grupos, todos esses átomos aqui, todos esses elementos químicos, ele tem em comum as seguintes características, tá certo? Conduzem bem a corrente elétrica e o calor, tá certo? Por conduzir bem a corrente elétrica e o calor, os metais, eles são utilizados para fabricar fios, tá certo? Para conduzir energia. Por exemplo, o 29 aqui, o cobre, ele é muito utilizado na fiação dentro da sua casa, tá certo? Já que o alumínio 13, tá legal? Que ele está lá no período 3 e na família 13, tá legal? Ele é muito utilizado nas ruas para conduzir corrente elétrica no meio das ruas. Os fios dos postes geralmente são feitos de alumínio. O alumínio é mais barato, tá? O cobre é mais caro, tá bom? Se deixar essa fiação de cobre aí no meio da rua, nos postes, o cobre conduz melhor a eletricidade, certo? Do que o alumínio. Mas aí, por ser mais caro, tá certo? Não colocam a fiação de cobre no meio da rua, e sim de alumínio, por ser mais barato, certo? Já pensou aí a ladruagem aí tá roubando os fios de cobre tudinho no meio da rua, né? Então, preferiu-se, tá legal, colocar alumínio no lugar de cobre para transferir energia no meio da rua. Eles também, os metais, eles são transformados em lâminas facilmente, sem se partir, sem se quebrar. O ferro, por exemplo, é usado para fazer facas, facões, espadas. Então, eles são facilmente dobráveis, são transformados em lâminas. Todos são sólidos nas condições ambientais, tá certo? O que são condições ambientais? Gente, condições ambientais é a temperatura 25 graus Celsius aproximadamente, tá certo? A nível do mar, tá legal? A gente chama isso de condições ambientais. Então, todos os metais são sólidos nas condições ambientais. Se liga aí, olhe para a sua tabela, não olhe para mim não. A exceção é o mercúrio de número 80, número atômico 80. O mercúrio é o único metal líquido que existe nas condições ambientais. Tanto é que ele é utilizado para separar o ouro do cascalho nos garimpos devido a essa característica, devido a ele ser líquido. O grande problema é que ele é um grande vilão do meio ambiente. Esse metal é pesado e ele contamina os seres vivos aquáticos e, obviamente, toda a cadeia alimentar, todo o meio ambiente. Não metais, outra denominação que os elementos químicos ganham são os não metais ou ametais. Tanto faz você chamar não metais ou ametais. Eu gosto mais de chamar metais. São esses aqui, ó. O livro aí desmontou a tabela todinha, certo? O hidrogênio, tá certo? Que ele na sua tabela tá bem por aqui. Então, o hidrogênio, esses elementos que estão aqui, ó, tá certo? Carbono, nitrogênio, fósforo, tá bom? Eles são do grupo dos não metais ou ametais. Tem esse nome porque eles têm as características contrárias a dos metais. Ou seja, não conduzem bem nem o calor, nem a eletricidade. Não são facilmente transformados em lâminas e fios, porque eles se quebram, são quebradiços. Daí, eles não são muito utilizados para condução, já que eles não conduzem bem a eletricidade, corrente elétrica, nem calor, tá certo? Então, tá legal, eles são classificados como grupo dos não metais. Eles se encontram distribuídos em todos os estados físicos, por exemplo, o hidrogênio, o hélio, o neônio, o argônio,
eles são gasosos. Já o carbono, ele é sólido. O fósforo, o enxofre também é. Devido a essas características, lá na extremidade de tua tabela, esses elementos eles passaram a ser chamados de não metais, como a palavra está dizendo. Então, os semimetais é um grupo de elementos que apresenta propriedades, características intermediárias entre os metais e não metais. O boro, silício, germânio, arsênio, antimônio, telúrio, polônio. Eles estão mais ou menos aí na tabela. Deixa eu ver se eu os apresento aqui. Pronto, aqui essa visão é mais privilegiada um pouquinho que eles. Olha, eles apresentam características intermediárias entre os metais e os não metais. Mas essa denominação, acreditem, hoje os livros didáticos não a utilizam mais. Tanto é que você, quando pesquisar as tabelas periódicas, hoje não existe mais esse grupo aqui, semimetais, tá certo? Isso é coisa das tabelas do passado. As tabelas modernas não usam essa denominação aqui para esse grupo que tem características intermediárias entre metais e não metais, tá legal? O que são átomos isótopos, galerinha? Preste aqui atenção nesses exemplos que eu coloquei aqui, tá legal? Se liga aí. Isótopos são dois ou mais átomos que possuem o mesmo número atômico, ou seja, C igual, e diferentes números de massa. A massa diferente. Observe aqui esses átomos de carbono, tá legal? Carbono é o número atômico 6 da sua tabela. Observe que eles possuem, preste atenção, o mesmo número atômico. Esse carbono aqui tem a massa 12 e o número atômico 6. Esse outro, segundo carbono, tem a massa 13 e o número atômico 6. Veja mais esse terceiro, tem a massa 11 e o número atômico 6. Observe que os números atômicos são iguais. Lembra que o número atômico é o número de baixo, o número de prótons é o número de baixo, o número de massa é o número de cima. Notações químicas, desde a aula passada. As massas diferentes e número atômico igual. Esses elementos são isótopos entre si. Agora observe esse outro exemplo aqui, tá certo? É com hidrogênio. Observe que esse primeiro tem o número atômico 1 e a massa 1, prótilo. Observe que o deutério, esse segundo, tem o número atômico 1 e a massa 2. O trítio, esse terceiro, observe, ele tem o número atômico 1 e a massa 3. Eles têm os números atômicos iguais, e suas massas são diferentes. Esses aqui, próton, deutério e trítio, são isótopos entre si. E esses de carbono também são isótopos entre si. Por quê? Porque eles têm número atômico igual, massas diferentes. Esse fenômeno que ocorre entre as espécies químicas, entre os átomos, entre os elementos, a gente chama de isotopia ou isótopos. Ok, galerinha?